quantidade e qualidade da proteína. Aqui é o Mário e eu sou uma pessoa que leva você ao seu 10 em 8, que é eliminar até 10 quilos em 8 semanas. E hoje eu vou falar sobre quantidade e qualidade da proteína. Sim, proteína tem qualidade, assim como também tem a quantidade ideal para ser consumida diariamente. E esse é o segundo episódio da série sobre esse macronutriente tão importante que é a proteína. Mas proteína também tem qualidade? Sim, proteína tem qualidade. E a verdade é que existem vários tipos de proteínas. Como comentei no primeiro episódio dessa série, as proteínas são formadas por aminoácidos. Existem vários tipos de aminoácidos. Uns podem ser produzidos pelo corpo e outros não. E nesse caso, onde eles não podem ser produzidos pelo corpo, eles precisam ser ingeridos através dos alimentos. Você precisa, na prática, comê-los. E quando se fala em proteína, muitas pessoas associam imediatamente às carnes. E você sabia que existem também proteínas nos vegetais? Nas folhas? Sim, existe. E um detalhe importante que você precisa saber sobre como o corpo se relaciona, como que ele recebe e trata a proteína, é que o corpo ele só consegue utilizar a proteína para a construção da sua massa magra, dos músculos, se essas proteínas forem completas, nutricionalmente falando, e possuírem todos os aminoácidos necessários para isso. Na prática, mesmo que você coma proteína todos os dias de forma regular, porém, se elas não tiverem tudo que o corpo precisa, nesse caso, os aminoácidos necessários, será bem mais complicado fornecer ao corpo o que ele precisa por causa da qualidade. Ou melhor, por falta de qualidade dessa proteína que você ingeriu. Por não ser uma proteína completa. E por essa razão, a qualidade da proteína que você consome é tão importante quanto a quantidade de proteína. E para você que é vegetariana, uma ótima fonte de proteína, comparada inclusive à proteína de origem animal, em relação à sua composição, é a proteína de soja. Mas vamos abrir um parênteses aqui, porque não é recomendado comer o grão de soja in natura, simplesmente pegar o grão e comer, mesmo que faça algum preparo. Não é tão simples assim como ir na sua loja preferida, comprar o grão de soja e pronto. Agora é só comer e tá tudo bem. Não é tão simples assim nesse caso. Isso porque a soja, ela não tinha como plano de vida ser comida. Ela não acordou um dia e falou, é isso que eu quero ser quando eu crescer. Eu quero servir de alimento. Não mesmo. Ela, assim como a gente, queria viver, viajar e, quem sabe, até constituir família. Inclusive, se a proteína de soja tivesse acesso a um celular com internet, certamente ela já tinha gravado algum vídeo onde o título seria mais ou menos como: por favor, não coma soja, porque eu libero meu fitato. E brincadeiras à parte, mas só a parte que a soja quer viajar, sei lá, constituir família. Porque a parte que ela não tem planos para ser comida é verdade. Fitato é um tipo de defesa da soja. É algo que está no grão, que está ali nas leguminosas até. Que ela vai
provocar no corpo uma desmineralização, impedindo ali a absorção dos nutrientes por parte do organismo. E eu sei que às vezes podem surgir aqui alguns nomes um pouco mais complexos, que talvez não esteja no nosso vocabulário diário. Mas o fato é que se você quer ter saúde, emagrecer de forma saudável e viver livre do fardo de ter que passar toda a sua vida fazendo dietas para perder peso, é muito importante saber o que você está comendo. Você precisa do conhecimento certo para conquistar o seu resultado de forma simples, com menos esforço. Porque senão, você pode achar que está fazendo a coisa certa quando na verdade está indo na direção contrária de acelerar seu metabolismo para finalmente conquistar o seu corpo dos sonhos. Por isso, não se assusta com os nomes. Mas voltando ao fitato, ele na verdade é um ácido chamado ácido fítico, que também é conhecido como fitato. Ele é conhecido por ele ser o que chamam de antinutriente, justamente por esse fato dele interferir na utilização e na absorção dos outros nutrientes. O fitato em si, eles são produzidos pelas plantas como parte de uma estratégia de defesa. E ele tem um péssimo comportamento no nosso intestino. Porque a gente não consegue digeri-los facilmente. Na verdade, não consegue digeri-los. Podendo até causar o síndrome do intestino frágil. Deixando passar para o nosso interior, por conta de interferir ali nas paredes do intestino, vírus e bactérias. Os antinutrientes também têm a capacidade de se ligarem aos nutrientes, causando ali um bloqueio na sua absorção, impedindo que eles sejam absorvidos, sejam utilizados. O que pode fazer surgir problemas gástricos e, pior ainda, podendo causar inflamação, que podemos dizer que é a mãe das doenças, é de onde surgem os maiores problemas de saúde. E é possível, inclusive, sentir os seus sintomas, o que o fitato está fazendo no organismo, como dores de cabeça, dificuldade de concentração, um pensamento mais dificultoso, mais lento, até dores nas articulações. Os fitatos são conhecidos por diminuir a disponibilidade de diversos nutrientes, em particular o zinco, que é um mineral muito importante para o funcionamento do organismo, inclusive para a própria digestão de outros nutrientes que a gente consome. O fitato também atrapalha, observa esse detalhe, a absorção do cálcio, das proteínas e dos aminoácidos. Olha o tamanho da bagunça que ele pode causar. O maior problema com os fitatos é que eles se ligam a minerais e proteínas e o resultado disso é a formação de algo bem complexo para o corpo, que não consegue ser absorvido, impedindo assim as proteínas e os minerais de serem utilizados. A boa notícia é que o fitato pode ser eliminado dos alimentos. Sabe aquele costume da nossa mãe ou da nossa avó de deixar o feijão de molho? Esse simples ato, essa simples atitude tem muito mais importância para a saúde do que muita gente imagina. É um gesto simples. É algo extremamente simples de fazer. O hábito de deixá-lo de molho em água antes de ser cozido, o arroz ou o feijão, é mais saudável e importante do que você imagina, já que ajuda a reduzir a quantidade de fitato
em torno de 20%. Só o fato de deixar de molho, alguns momentos, alguns instantes. E caso você deixe de molho da noite para o dia, de um dia para o outro, a quantidade de fitato é reduzida para 10%, ou seja, até 90% do fitato é eliminado. O fitato, ou ácido fítico, não é uma exclusividade do arroz, do feijão ou até da soja. Não. Ele está presente nas leguminosas, como ervilha, lentilha, grão de bico, em algumas nozes e também em cereais, como o trigo, o milho, a aveia, o centeio e seus farelos, mas também no amendoim, no tofu, na linhaça. O fato é que a soja tem a maior concentração de fitato. Por isso, é muito importante consumir soja da maneira correta. E eu sei que fazer isso pode ser bem mais difícil do que parece. Mas você também pode ficar na dúvida se realmente aquele alimento está livre desse antinutriente, que pode colocar todo o seu esforço a perder. E eu sei como você se sente, porque eu já me senti assim. E não precisa parar de comer arroz, feijão ou soja por causa desse detalhe. Pelo contrário, o que você precisa é ter acesso à informação para que saiba exatamente o que está comendo e qual a melhor estratégia para colocar em prática. E assim alcançar o seu objetivo de controle de peso ao mesmo tempo que melhora a sua saúde. E esse é o cenário perfeito, esse é o mundo ideal. Cuidar da saúde ao mesmo tempo que você fica magra. Esse é o plano perfeito. E a melhor estratégia para fazer isso na prática é utilizar o poder da suplementação. Por quê? Qual seria a razão de alguém parar a vida ali e dizer, nossa, tive uma ideia brilhante. Eu vou pegar tudo que a natureza já nos ofereceu, já nos oferece, para colocar dentro de um potinho. Às vezes em pó, às vezes em tablete. Imagina se a pessoa teria essa brilhante ideia, que parece piada olhando no início, e muitas pessoas enxergam assim porque não enxergam todo. Seria uma piada se não tivesse algo melhor para oferecer. É óbvio que a pessoa não teve essa ideia brilhante para vender laranja dentro de um pote. Não é essa ideia. A pessoa que pensa assim, ela não entende o todo. Ela não consegue enxergar que o alimento não é só a parte boa. E além de tudo, que já está disponível na natureza, ela teve só essa brilhante ideia, não, eu vou pegar a banana e botar dentro de um pote e vender mais caro. Não faria nenhum sentido. A pessoa não conseguiu enxergar o quadro todo. Agora, você já sabe que um dos motivos, a gente poderia listar vários motivos aqui, por que usar suplementação. Um dos motivos é porque os alimentos, como a gente viu a história da soja, que se pudesse ela estaria viajando e não sendo comida, ela não tinha plano de servir de alimento. Não acordei, nossa, como eu queria hoje alguém me mordendo. Não. Ela tem as defesas dela. Ela quer viver, e a gente também, da forma dela. E cada alimento tem sua defesa para isso. No caso desses alimentos, um deles é o fitato. Mas existem outras formas de defesas. E se você não sabe disso, pode achar que está comendo comida saudável, porque ou você leu em algum blog na internet, ou você ouviu alguém dizer que determinado alimento faz bem, é saudável, quando na verdade não é saudável, não faz bem. Não comido
da forma que a maioria das pessoas comem, como é o caso da soja, como é o caso de o simples fato de não colocar o feijão na água, não deixá-lo da noite para o dia, caso você for fazer de manhã, não importa, para você deixar ali no mínimo 12 horas ou 24 horas, melhor ainda. Imagina, vou cozinhar o feijão pelo menos 12, vou cozinhar o feijão 10 da manhã, 10 da noite eu coloco ele de molho. Mas agora com o que você aprendeu aqui, você vai conseguir inclusive identificar esses alimentos, pelo menos com a lista que você teve acesso. É um ponto de partida para ter clareza. E saber se realmente um alimento faz bem, como estão dizendo, ou não. Não é que ele faça mal, mas depende da forma que você está consumindo. Porque o que não te contaram é que para comer esses alimentos é preciso retirar os elementos que podem atrapalhar o seu resultado e colocar tudo a perder. E novamente eu digo, não precisa ter medo da comida. A ciência está trabalhando nisso a todo vapor. Para quê? Para tornar cada vez mais fácil e seguro o acesso ao que há de melhor na natureza. Eles não estão criando uma outra natureza. Pelo menos num conceito geral, ela está tentando melhorar o que já é bom, através dos avanços nas descobertas científicas sobre a ciência dos alimentos. E isso me faz lembrar algo bem peculiar, que é quando alguém me diz algo assim: Mário, eu não uso produtos industrializados não, porque a natureza já me deu tudo. Eu não preciso disso. Por um instante eu ouço e digo, tudo bem, eu entendi, eu respeito, mas pensa comigo por um instante. Porque em 99,999% das pessoas desses casos, essas são as mesmas pessoas, né? Esse é o mesmo tipo de pessoa que usa creme para pele, maquiagem, batom para hidratar os lábios, perfume e muitos outros itens que não nasceram em árvores e até hoje não nascem, até onde eu sei, que são industrializados. E não há nada errado nisso. O discurso é que não está batendo. Por quê? Para mim está tudo bem. Mas talvez só a gente saiba isso. Porque a impressão que dá ao ouvir alguém falando essas coisas é que ela esquece ou não sabe que ao passar batom, maquiagem ou até um perfume, esses produtos que estão ali sobre a pele e tudo que tem neles vão ser absorvidos pelo corpo. E nós sabemos que muitos produtos são realmente seguros, se forem devidamente fabricados, dentro de todas as normas, se houver ciência por trás desses produtos, da criação, todos os testes necessários. Porque, na minha opinião, é ótimo ter a ciência nos ajudando a resolver certos problemas, principalmente na área da alimentação, da nutrição, porque está cada vez mais difícil ter acesso a comida de qualidade, livre de pesticidas, de hormônios e tudo mais que colocam nos alimentos. E eu não vou entrar no mérito dos motivos, são muitos, desde interesse financeiro a todos os outros motivos, que para isso a gente ficaria aqui 1 hora falando a respeito. A verdade é que se eu vou lidar com um problema, eu quero o que há de melhor, o que há de mais avançado e que seja comprovado cientificamente. Por exemplo, uma pessoa que tem carência de cálcio, se ela conseguir, vamos partir do princípio que ela vai ser muito rigorosa, sem falhar um dia, ela vai ingerir todos os dias rigorosamente todos os alimentos certos, na quantidade certa, aí pode ser que ela consiga repor
o cálcio que ela precisa, através do alimento, fazendo essa gestão de tempo, de quantidade, de qualidade, levando em consideração tudo que a gente conversou. A grande questão é, será que ela vai conseguir? Eu torço para que sim. Será que ela vai fazer isso sem falhar nenhum momento sequer? Nada, zero. Será que ela consegue? Analisar cada alimento, saber a quantidade que tem em cada alimento, ter toda uma lista, esses são os 20 alimentos que contêm cálcio. Esse eu tenho que preparar assim, esse é assim, esse eu como assim, esse é tal hora, mas essa aqui se eu comer, aí interfere nesse alimento. Será que ela vai nesse nível, sem falhar nem um dia? Pode ser que sim, pode, claro que sim, eu não duvido de ninguém. Mas os números mostram que não. A grande maioria não vai conseguir fazer. Por N razões, N razões. Que uma vez ou muitas vezes ela vai falhar. Não por culpa direta, mas por N motivos. Cabeça em outro lugar, muita coisa para fazer, é muito complexo, às vezes é difícil o acesso, prejudicando a sua própria saúde. E não é isso que a pessoa quer. E se ela pode ter acesso a um produto, um suplemento que resolve esse problema, para que ela vai sofrer? Não faz sentido. Um outro exemplo eu moro numa cidade hoje muito fria. Com isso, a minha pele fica ressecada, e muito até. Eu posso apenas beber mais água, e eu faço isso. Mas mesmo bebendo 6 litros de água por dia, nos dias mais frios, não resolve. E eu não estou exagerando, normalmente eu bebo acima de 3 litros por dia. O fato é que usar creme ajuda, e é claro que eu uso. Por quê? Eu quero a solução definitiva, mas eu não quero sofrer com os sintomas. Eu vou sim buscar o problema e tentá-lo resolver na raiz do problema. Mas eu não quero os sintomas. Eu não quero sentir dor de cabeça e falar, deixa a dor aí. Eu vou no médico, vou fazer todo o check-up, todos os exames. Aí, quando o resultado sair, vou resolver o problema, mas até lá eu quero ficar sentindo dor de cabeça. Claro que não. Eu vou tomar um remédio recomendado pelo médico, falar, toma esse aqui, alivia a sua dor, enquanto a gente pesquisa a solução. Nesse caso, é ter a pele seca, que pode até arder se eu não usar um creme. E para que eu vou passar por isso? Não faz sentido, novamente. Assim são os suplementos. Eles servem para corrigir uma carência, algo específico, ou até acelerar o seu resultado. E nesse ponto, os suplementos são como luvas que ajudam e muito a melhorar a nossa saúde como um todo, se devidamente utilizado, e ajuda no nosso resultado. E para você ter uma ideia de como eles são a solução perfeita e, na maioria das vezes, muito baratos em relação ao custo-benefício, aos benefícios diretos que eles trazem, por exemplo, se você fosse tentar retirar o fitato apenas da soja, numa quantidade específica, uma quantidade maior, você precisaria, no mínimo, criar uma máquina para fazer esse trabalho pesado por você. Você não faria isso grão por grão, sei lá como, com uma lupa, uma cirurgia, como é que você vai fazer isso? Dividir ali o grão, retirar só a parte que não interessa? É um trabalho minucioso. A gente está falando de coisas micro, muito pequena. E por que você criaria tal máquina que separa ali o fitato da soja, isola, se já fizeram isso por você? Sim, já existem essas máquinas. Isso sem contar que envolveria alguns milhões de dólares para isso de pesquisa, desenvolvimento e tudo. Um outro motivo é que, eu não sei você, mas eu gosto de praticidade. Eu não quero passar horas na cozinha. Eu quero poder me nutrir de forma rápida, prática e deliciosa. E, novamente, os suplementos se encaixam como luva nessa situação. E se você aprende a utilizá-los da forma correta, os suplementos
possibilitam muito mais que apenas praticidade, sabor e resultado. Eles proporcionam tranquilidade. Imagina você poder comer sua comida preferida sem se preocupar em engordar, porque seu corpo já está nutrido, suas carências nutricionais foram todas supridas. Você não precisa mais se preocupar se o seu corpo vai comer os seus músculos, porque você sabe que ele já recebeu toda a proteína que precisa na quantidade certa e com a melhor qualidade que existe. E no caso da soja, existe suplementação, suplemento livre do fitato. Mas vamos fechar aqui esse enorme parêntese e vamos continuar porque todo esse assunto está diretamente ligado ao nosso tema principal, onde a gente está falando sobre a qualidade e a quantidade ideal de proteína. Abrimos esse parêntese para falarmos do quão importante é termos alimentação balanceada com todos os aminoácidos, nas quantidades corretas, que o corpo precisa, voltado à qualidade. Não é qualquer coisa de qualquer jeito. E esses aminoácidos são os considerados aqui as fontes de proteínas de alta qualidade. É disso que a gente está falando, de proteína de qualidade. Não apenas comer proteína. A gente pode comer proteína e se encher de gordura, desnecessariamente. E existem aqui dois grupos de aminoácidos, os essenciais e os não essenciais, para o corpo sintetizar, criar músculos. Ele precisa dos aminoácidos. Ele precisa, inclusive, que todos os aminoácidos essenciais estejam disponíveis ao mesmo tempo que ele precise desses aminoácidos. E se o corpo precisar dos aminoácidos não essenciais, eles podem ser produzidos pelo fígado. Porém, se seu corpo precisar dos aminoácidos essenciais e não tiverem ali disponível, não estiverem disponível o suficiente na quantidade que o corpo precisa naquele momento, o corpo não consegue produzi-los. E é nesse momento que ocorre um fenômeno desagradável e indesejado para quem quer emagrecer e manter um corpo firme, sem flacidez e livre do efeito sanfona, que é a quebra das suas próprias proteínas. Porque para fazer isso, seu corpo vai comer seus músculos para conseguir os aminoácidos que faltam. Você consegue perceber o quanto é importante você aprender a fazer a ingestão diária com a qualidade e a quantidade ideal de proteína para o bom funcionamento do corpo? Sinceramente, espero que sim. E agora, eu recomendo que você pegue papel e caneta e anota o que eu vou compartilhar com você agora. Eu vou dividir com você a lista de alguns alimentos que são fonte de proteína de alta qualidade. Você já pegou papel e caneta? Ou qualquer outra coisa para você tomar nota? Então vamos lá. Preparado? Perfeito. Anota: peixe, ovo, peito de frango, as carnes vermelhas magras e suplemento proteico de alta qualidade, um suplemento de proteína isolada. Esses são alimentos simples de conseguir e muito acessíveis. Tudo o que vimos até aqui foi em relação à qualidade da proteína. Agora você já sabe que a proteína não é tudo igual e que é preciso aprender o que comer para que o alimento seja seu aliado na sua busca por resultado. Você já entendeu que determinados alimentos precisam ser, vamos dizer assim, tratado antes, separado das coisas que a gente não precisa ingerir para que não faça mal, para que a gente fique só com a parte boa do alimento e não precisa consumir aquilo que faz mal.
Agora vamos falar sobre a quantidade. Porque um ponto importante que agora você já sabe é por que você precisa fornecer ao seu corpo proteína de qualidade no intervalo de a cada 3 horas. A quantidade de proteína que deve ser consumida diariamente varia de pessoa para pessoa segundo alguns fatores pessoais. Em linhas gerais, Mário, me fala uma média de quanto eu deveria comer de proteína. Uma média geral. Em linhas gerais, é recomendado um consumo de menos de 1 grama por quilo. 0,8 gramas por quilo. Imagina, se você dividisse 1 grama em 10 partes, você comeria 8 partes de 1 grama de proteína. Para cada quilo do seu corpo hoje. Isso em regras gerais. Sendo assim, para você ter um parâmetro, uma pessoa que pesa 70 quilos, ela deve consumir 56 gramas de proteína diariamente, todos os dias. Com 70 quilos, 56 gramas. Um cálculo. 0,8 vezes 70. Lembrando que não é qualquer proteína. Precisa ser proteína de alta qualidade, alto valor biológico, que contenha todos os aminoácidos necessários. Caso contrário, você já sabe o que vai acontecer. Lá vai o seu corpo comer seus músculos, que é tudo que você quer evitar. E como falei, existem diversos fatores que influenciam nesse cálculo diário de proteína que uma pessoa deve consumir. Isso é algo personalizado, é algo pessoal. Tem a ver com o momento que essa pessoa está fisicamente e comportamental, os hábitos que ela tem. A quantidade sugerida de 0,8 gramas por quilo é para uma pessoa dita sedentária. Caso você adicione ou passe a adicionar, porque muda, agora você, por qualquer razão, pode não estar fazendo atividade física, por exemplo, estou levando em consideração apenas o fator atividade física, existem outros, mas agora vamos supor que você não está praticando atividade física. E aí você resolve adicionar atividade física à sua rotina. Essa quantidade de proteína, ela precisa ser ajustada, porque ela será insuficiente para as suas necessidades ou suas novas necessidades. Nesse caso, que você adicionou apenas à sua rotina, a atividade física, é preciso refazer os cálculos, levando em consideração essa nova informação. Quando você pratica atividade física, por exemplo, e eu não estou considerando aqui a intensidade dos exercícios, apenas o fato de você ter uma vida fisicamente ativa, nesse caso é preciso acrescentar mais 1 grama de proteína por quilo nesse cálculo, chegando ao cálculo de 1,8 gramas de proteína por quilo do consumo diário de proteína. E claro que isso tem que ser espaçado durante o dia. Não é para chegar a um cálculo, no exemplo que a gente estava falando de 70 quilos, que chegamos a 56 gramas de proteína e falar, vou comer 56 gramas de proteína. Para esse conteúdo, para a gente não ir para um lado desse conteúdo aqui, virar uma aula de matemática, eu recomendo que você procure um especialista para te ajudar nesse cálculo da quantidade de proteína que você precisa consumir diariamente. Mas para que você tenha uma ideia da quantidade de proteína de cada alimento, o quanto cada alimento possui, eu vou dividir com você uma lista dos alimentos e suas respectivas quantidades de proteína. Combinado? Já posso falar? Você ainda está com seu papel e sua caneta pronta à mão? Ou o celular para anotar? Então vamos lá, anota. O primeiro é o peito de frango. Ele possui 32 gramas de proteína a cada 100 gramas. Anota esse detalhe porque ele é muito importante. Vamos fazer assim,
todos os itens que eu vou listar para você vão ser baseados em 100 gramas desse alimento. Tá combinado? Ok? Então tá bom. Falamos aqui do peito de frango, agora vamos falar do segundo alimento, que é o bacalhau. Para cada 100 gramas, ele tem 22 gramas de proteína. Já o queijo Minas possui 17 gramas. O camarão cozido, 21 gramas. O ovo inteiro cozido, ele possui 6,3 gramas cada ovo. Já o atum, aí estamos falando aqui de 100 gramas novamente, claro, 25 gramas. No caso do ovo, é um ovo em si, não se preocupa com grama. Os outros alimentos é para pesar. A carne vermelha, por exemplo, magra, para cada 100 gramas tem 27 gramas de proteína. E algo que vai te facilitar, porque talvez surja uma dúvida de falar, Mário, quanto é 100 gramas de cada alimento? Então, algo que vai te ajudar muito, você tem em casa, é aquela balança simples, que ela, inclusive, costuma ser chamada, se você procurar na internet, de balança de precisão. Ela normalmente consegue pesar até 10 quilos, sabe? Ela suporta até 10 quilos de peso. A gente tem uma em casa, ela é super simples, pequenininha, em média uns 30, 35 reais em valores de hoje. Ela é uma balança bem simples para você pesar os seus alimentos. E não que você vá se tornar neurótica e passar a pesar absolutamente tudo antes de comer, não é isso. É só para isso te ajudar a entender como tudo isso funciona. Porque com o tempo você vai ver que visualmente você vai ter uma noção do volume de cada alimento. Porque uma coisa é eu querer pesar 1 quilo de chumbo, que é pesado, e outra coisa é 1 quilo de algodão. Os dois, se tiverem 1 quilo, a balança vai pesar 1 quilo. Mas o volume, até a cena ali, o visual, o volume do algodão vai ser muito maior, até chegar a 1 quilo em relação ao chumbo, que é mais denso, mais pesado. E aí a mesma coisa. Uma carne de frango, você vai olhar o pedaço e falar, pô, será que aqui tem 1 quilo? Aí já outra carne, que as fibras são mais juntas, ali é mais denso, mais condensado, o volume tende a ser menor. É óbvio que tem variação de quantidade de água, vários aspectos ali. Mas isso vai te ajudar. Ela vai servir, inclusive, para outras coisas, principalmente na cozinha. Porque, além de te ajudar no teu dia a dia, ela vai facilitar para você criar novos hábitos alimentares, principalmente nesse começo, onde você precisa ter essa referência visual para ficar mais prático. Você não vai estar o tempo inteiro pesando o alimento para poder preparar, mas no início você vai fazer durante um tempo até se habituar com a parte visual. Porque uma dúvida comum que muitas das minhas clientes têm é de como medir as porções. E por conta dessa dificuldade, que sabemos que muitas pessoas têm, isso é real, quando você inicia seu programa de emagrecimento com a gente, um dos presentes que você recebe é um e-book, um livro em formato digital, em PDF, onde você aprende como medir essas porções dos alimentos utilizando apenas as mãos, de forma prática. E, sinceramente, eu espero que você tenha anotado tudo até aqui. E se não conseguiu anotar, depois você ouça novamente e entenda cada parte desse conteúdo, porque aqui tem muita informação importante sendo compartilhada com você. E aproveito para te dar uma dica que mudou a minha forma de aprender. O que eu te recomendo? Sempre que você estiver me ouvindo, pega papel e caneta, ou qualquer outra maneira onde você possa anotar tudo. Inclusive, eu recomendo que você duvide. Sim. Até num nível que você duvide de tudo que eu estou falando para você, pesquise. Não acredite em tudo que você ouvir. Questione. E está tudo bem. Quando recebo uma nova informação, eu anoto tudo que eu consigo. É uma das formas que eu utilizo para aprender. E eu também gosto muito de ler. Gosto muito de pesquisar, de estudar. E eu fico muito feliz em poder compartilhar esse conhecimento com você. Assim, a gente está aprendendo junto. Dizem
que é quando a gente compartilha, quando a gente ensina, quando a gente transborda conhecimento, é que realmente a gente aprende. E para mim faz muito sentido, porque quando eu falo, eu também me escuto. E posso perceber se o que eu digo faz sentido. E também pelo fato de ajudar a fixar a informação. Porém, existe um ponto muito importante aqui. Você precisa tomar nota disso. E depois da nota, da nota que você tomar, você vai entender o que você tem que fazer. E isso separa as pessoas que têm resultado das que só ficam na internet consumindo conteúdo sem sair do lugar, sem ter resultado. Mas eu tenho certeza que você não é essa pessoa. Você está aqui agora. A verdade é que você precisa fazer algo para fixar. Por exemplo, você já colocou feijão de molho na água de um dia para a noite. Ou melhor, da noite para o dia, de um dia para o outro, imagino. E ótimo, parabéns. Talvez você soubesse, talvez não, os motivos em torno da saúde e o porquê fazer isso. Se você não sabia, agora você sabe. E se você já sabia, parabéns. Isso ajuda a eliminar 90% do fitato. Mas e o arroz? Você também coloca de molho de um dia para o outro? Não? Então você já tem algo novo para você colocar em prática hoje mesmo. Se você for preparar arroz amanhã, o fato é que você precisa colocar em prática para fixar. É assim que você aprende, aplicando. Caso contrário, todo esse investimento, tanto o seu de me ouvir, quanto o meu de preparar todo esse conteúdo para você, terá sido em vão. Lembre-se que uma das formas de você ter acesso à informação é através do ver ou do ouvir, ou os dois, ao mesmo tempo. Agora, você só vai saber se aprendeu quando você aplicar. O aprendizado vem com a prática, se não é só teoria. Como diz o ditado, a prática leva à perfeição e pode ser que a perfeição nunca chegue, mas está tudo bem. Em todo caso, irá ajudar a melhorar a cada dia. Cada vez que você aplicar o que você aprendeu, cada vez que a teoria se tornar prática, e eu espero de coração que esse conteúdo tenha sido útil para você, tenha feito sentido e que faça diferença na sua vida. Eu sou o Mário Guimarães e nos vemos em breve. Um grande abraço. Una vez más, que está tu piel aquí en mi cama, aunque no te quede hasta mañana, aunque aún no sepa si me amas, yeah. Una vez más, que está tu piel aquí en mi cama, aunque no te quede hasta mañana, aunque aún no sepa